Sabe o que eu queria te perguntar? A primeira coisa é, por que padre? Por quê? Eu sei que essa resposta até talvez seja psicológica ou filosófica, mas por que você olhou e falou, cara, medicina não, padre? E olha, você já começou a responder uma coisa. Era medicina, sim. Era mesmo? Era. Eu fiz vestibular, passei para um vestibular de medicina e não entrei na faculdade. Foi a maior decepção da minha família. Até os 18 anos eu nunca tinha pensado em ser padre. Até os 18 anos eu sempre fui um cristão medíocre. Eu sou de uma cidade do interior de Minas, né? E uma cidade do interior, o que você faz no final de semana? Você vai à missa, porque geralmente você vai à missa, depois tem um cinema na praça e tal. Isso, eu sempre fui uma pessoa que fiz isso. Com pais católicos. Com pais católicos e tal. A gente, você ia na igreja toda semana? Ia porque é um programa do final de semana. Sim. Programa do final de semana. Então você era uma pessoa muito religiosa? Não, não era uma pessoa muito religiosa. Foi coroinha? Não fui coroinha. Participava de grupo de jovens? Não participava de grupo de jovens. Por isso que eu digo, eu era um cristão medíocre, mediano. Você era um cristão igual a... Todo mundo. E você... Quando você era pequenininho, você queria ser padre? Não, de jeito nenhum, não queria ser padre. De jeito nenhum. Estudava num colégio, na minha cidade tinha 2 colégios. Um colégio era um colégio católico, outro colégio era um colégio presbiteriano, que é o fundador do Mackenzie aqui em São Paulo, Benjamin Honeycutt. Então, eram 2 colégios. Então, geralmente era assim, os católicos estudavam nos colégios católicos, os protestantes, né, presbiterianos estudavam. A minha cidade teve uma influência muito grande da missão presbiteriana, então, né, então, o que acontecia? Eu estudava num colégio católico e lá no colégio tinha um padre que me chamava muito a atenção, não pelo fato de ser padre, mas me chamava a atenção pelo fato da disponibilidade, do sorriso, da acolhida. Eu falei, interessante, como esse homem tem tempo para as pessoas, como ele é bom. Se eu estiver falando muito, você fala. Aí, de repente, mas eu já tinha tudo na minha vida, planejado direitinho. Ia terminar o 2º grau e ia fazer o vestibular. Fiz o vestibular numa cidade lá perto da minha cidade, que chama Barbacena. Fiz o vestibular para medicina em Barbacena, passei e tal. Cheguei para o meu pai, foi no momento desses 18 anos, eu estava com aquela coisa pensando assim, eu queria fazer algo mais pelas pessoas e tal. Foi quando eu pensei em ser padre, nem sabia como sair. Mas você do nada foi. Olha, eu vou te falar uma coisa, a coisa mais maluca do mundo, porque isso, minha cabeça mudou completamente. Aconteceu algum trauma? Não, aconteceu. Todo mundo acha que é isso, né? Isso são os grandes preconceitos, né? Aconteceu alguma coisa? Não, minha vida... Igual eu decidi ser publicitário. Então... O outro decidiu ser não sei o que, decidiu ser padre. E eu vou te falar uma coisa, a minha vida... Eu não tenho história triste de vida, não tem nada disso. Minha vida era uma vida muito boa, na verdade. Olha, meu pai era uma pessoa, meu pai sempre foi um homem, ele era prefeito da cidade, imagina, uma liderança política na cidade. Prefeito? Ele era prefeito da cidade, liderança política. E além Qual cidade, desculpa? Lavras, em Minas Gerais, uma cidade universitária. Seu pai era prefeito de Lavras, uma cidade universitária. Então. Quer dizer, você tinha, então, acesso, de certa forma, ao poder no sentido de... Era conhecido. Talvez isso foi a coisa mais difícil, porque quando eu falei que ia ser padre, né, primeira pessoa a ser contra foi meu pai, e a segunda foi minha mãe. Os 2 foram contra. Meu pai falou, eu não criei filho para ser padre. Caramba, é tipo atriz pornô, velho. Sim, eu não quero. Eu falei, não queria. E o meu pai... Vira maconheiro, mas padre não. E ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, você nunca vai ser completamente homem. Eu acho que na visão dele, o fato de não casar, o fato de não ter filhos, mulheres, aquela coisa, não ia me fazer completamente muito conservadores? Homem. Ele era o meu pai era um homem conservador, mas era um homem muito peremptório no que falava. Mas minha mãe era mais conservadora, não. Minha mãe não era muito de religião tal, mas ela não queria que eu saísse de casa, que eu fosse... Ela queria ter neto. Ela queria, e depois o seguinte, eu ia estudar medicina. Você quer decepção maior por você? O seu filho faz um vestibular e aí ele vai fala, eu não quero fazer mais isso porque eu quero ser... Não. Comediante. Comediante. Pelo amor de Deus, comediante. Comediante. Não, mas foi isso mesmo. É que eu tive apoio, mas assim, eu acho que é uma coisa... Eu acho que a gente está falando muito de conservadorismo. Porque se você parar para pensar, o padre, que todo mundo acha que é muito conservador, ele é muito rock and roll na questão de ir contra aquilo. Isso é uma coisa... Todo mundo... Isso é verdade. Olha que interessante sua reflexão. Olha que interessante. Porque todo mundo, geralmente você tem uma família, mas você organiza. Vai ser advogado, vai ser médico, aquela coisa toda. Isso é o tradicional. E de repente, e na minha família, assim, eu tenho um irmão que tem 2 advogados, o outro é agrônomo, um é agrônomo, 2 advogados. Tal. Meu pai brincava, depois ele falava... Depois que ele aceitou, ele falava às vezes com um tom mais ácido, ele falava assim, porque eu tenho dois irmãos advogados, um que é
que é agrônomo, e eu que fiquei padre. E ele falava assim, meu pai é falecido, mas ele falava assim, quando as pessoas perguntavam, ele falava assim, eu tenho na minha família, tenho 2 ladrões, um bobo e um pedidor de esmola. Daí ele falava assim, ladrão é o de casa. Mas olha que interessante. Mas era uma coisa assim. A coisa é que a gente estava falando de tradição, porque assim, padre é tradicional, mas é a profissão menos tradicional. Menos tradicional, ele estava falando aqui, ó. Nós temos, você vê uma coisa, é uma minoria da minoria. Você tem o quê? No Brasil, 20 mil padres? Então é muito pouco.